Olá, meu nome é Duílio Rocha, sou médico oncologista no Hospital Universitário Walter Cantídio, em Fortaleza, Ceará. Sou diretor do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais. Eu estou ao lado da doutora Juliana Florinda, também médico oncologista no Hospital Universitário de Natal e também diretora do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais. Nós estamos em Barcelona, está sendo encerrado o Congresso Europeu de Tumores Neuroendócrinos, o ENETS, e nós estamos aqui para discutir com os senhores alguns dos maiores destaques deste congresso. Juliana, qual você diria que foi o grande avanço, a grande novidade desse congresso? Eu acho que o estudo mais importante, mais relevante que foi apresentado no ENETS foi o TALENT. O TALENT é um estudo de fase 2, que eles avaliaram a ação do lenvatinib em pacientes com tumores neuroendócrinos de pâncreas e do trato gastrointestinal, graus 1 e 2. E esses pacientes, todos eles já tinham recebido alguma linha de tratamento. Os pacientes com tumores neuroendócrinos de pâncreas já tinham recebido a terapia automolecular, que poderia ser o inibidor do mTOR, e era aceitável também já ter recebido o lutécio. E os pacientes do trato gastrointestinal já tinham recebido um análogo da somatostatina. E o que é que o estudo observou? Teve uma taxa de resposta bem considerável. Olhando a população geral, foi em torno de 29%. Quando a gente olha os subgrupos, nos pacientes com TNE de pâncreas, a taxa de resposta foi de 40%, isso foi uma taxa de resposta por RECIST, enquanto nos do trato gastrointestinal de aproximadamente 18%. Os dois grupos apresentaram uma sobrevida livre de progressão mediana de aproximadamente 15 meses. Então, isso são resultados bem animadores, né? Apesar de ser um estudo de fase 2, são resultados que chamam a atenção. Nós não somos acostumados com uma taxa de resposta tão alta, com a terapia molecular em tumores neuroendócrinos, mas também vale a pena a gente destacar aqui a toxicidade da medicação. Foi utilizada uma dose de 24 miligramas, uma boa parte dos pacientes necessitou de redução de dose e aproximadamente 90% dos pacientes apresentaram algum grau de toxicidade. Então isso chama a atenção também. Vamos ver se o estudo de fase 3 vai ser feito com a mesma dose, ou se eles vão já começar com a dose mais reduzida por causa disso. Muito bem. E você acha, Juliana, que nós já estamos autorizados a usar essa medicação na nossa prática? Não, eu acho que ainda não. Acho que nós temos que... São dados animadores, sim, mas nós temos que esperar o estudo de fase 3, um estudo randomizado, para nos embasar, para nós termos mais segurança para prescrever a medicação. Perfeito. Eu acho que a taxa de resposta causou entusiasmo grande com essa medicação, porque 40% em neuroendócrino não é algo que nós vemos todo dia. Então, atualmente, quando nós pensamos em citorreduzir um paciente com tumor neuroendócrino, a conduta natural é propor quimioterapia, mas mesmo quimioterapia tem taxa de resposta nos melhores estudos em torno de 30% ou pouco mais do que isso. Então, um agente-alvo que oferece 40% de taxa de resposta certamente vai nos fazer considerar o uso em pacientes com muito volume de doença, com muitos sintomas, ou eventualmente candidatos a alguma terapia local mais agressiva. Então, eu entendo que é um agente-alvo que se posiciona bem dentro do arsenal terapêutico do oncologista, mas concordo com Juliana, é muito difícil nós compararmos dados de estudos não randomizados em tumores neuroendócrinos. Então, a sobrevida livre de progressão de 14, 15 meses com o lenvatinib não quer dizer muita coisa se eu não tenho um grupo controle. Eu realmente entendo que vai ser importante nós esperarmos um estudo randomizado, mas a minha impressão é que nós estamos diante de uma droga que é claramente ativa em tumores neuroendócrinos, especialmente pancreáticos. Bom, houve alguns outros trabalhos que nos chamaram a atenção nesse congresso de tumores neuroendócrinos. Eu queria destacar dois estudos em especial. Um deles é uma grande coorte holandesa, de vários centros holandeses. Ao total foram 312 pacientes com tumores neuroendócrinos de reto ressecados endoscopicamente. E essa é uma situação que acaba causando algum mal-estar, alguma controvérsia quando nós estamos diante do paciente, principalmente com aquele paciente que tem tumores um pouco maiores, entre 10 milímetros e 20 milímetros. Então, esse estudo se propôs a avaliar o que acontece em longo prazo com esses pacientes com pequenos tumores neuroendócrinos de reto ressecados. E o que ele encontrou foi que os pacientes grau 1, com tumores abaixo de 2 centímetros, não se identificou nenhuma recidiva ao longo do tempo de acompanhamento. Então,
parece que nós podemos ficar seguros, além daqueles tumores com menos de 1 centímetro, também nos tumores com menos de 2 centímetros, desde que graus 1, nós podemos propor terapia endoscópica com muita segurança, sem maior preocupação quanto à recidiva. E ele avaliou, inclusive, os tumores que tinham alguma margem positiva, não é isso, Juliana? Isso. Você acha que nesse grupo específico, o tumor neuroendócrino ressecado com margem positiva, apenas observar seria uma opção? Então, né, o estudo ele mostrou que esses tumores com menos de 2 centímetros, quando eles foram ressecados com margens livres, 100% dos pacientes eles estavam livres de doença, eles não recidivaram. Quando tinha margem comprometida, 95% estavam livres de doença e apenas 5% tinham apresentado recidiva. Então, eu acho que esse estudo ele nos mostra que mesmo naqueles pacientes que eles têm a margem positiva, talvez fazer esse segmento mais de perto, fazer um acompanhamento para procurar uma recidiva local e não fazer uma intervenção cirúrgica grande, né? Acho que talvez nos deixa um pouco mais confortável em acompanhar esses pacientes, já que 95% deles não recidivaram, mesmo com margem positiva. Isso, então acho que é um dado que realmente nos deixa seguros, especificamente no grupo com margem positiva. Minha sensação é que o tratamento padrão continuará sendo a cirurgia, mas concordo com Juliana, em casos selecionados, maus candidatos cirúrgicos, parece também ser muito seguro acompanhar o paciente com tumor neuroendócrino de baixo grau, ressecado com margem positiva, mas como eu falei, em casos selecionados. Em um último estudo que eu queria comentar, na nossa prática, com alguma frequência, se considera fazer um estudo molecular, um estudo de análise genômica de pacientes com tumores neuroendócrinos, principalmente os tumores pouco diferenciados de mais alto grau, com estratégias do tipo Foundation, mas nós temos muita pouca evidência que acaba justificando essa estratégia. Nós tivemos um dado importante, um registro de pesquisas moleculares alemão, um registro que se chama MASTER, que foram 108 pacientes com tumores neuroendócrinos ressecados. O que se viu foi que desses 108 pacientes ressecados, se propôs uma estratégia guiada pela avaliação molecular em 87% deles, o que é bem impressionante, bem mais do que se imaginava. Apenas uma pequena fração efetivamente recebeu a medicação. Então, desses 108 pacientes, 17 foram tratados e apenas 12 tiveram uma resposta avaliável. Então, esse estudo propôs se avaliar o que aconteceu com esses 12 pacientes com tratamentos dirigidos para análise genômica no material tumoral. O que se encontrou de resultados? Os 12 pacientes tratados com estratégia Foundation-like, 4 tiveram resposta. Então, 33% de resposta é um dado que chama a atenção. E metade dos pacientes tiveram benefício clínico, ou seja, um controle de doença, estabilização de doença por pelo menos 6 semanas. Não sei exatamente qual é a repercussão disso em tumores indolentes, como os tumores neuroendócrinos, mas o fato é que ele encontrou o que ele chamou de benefício clínico em 50% dos pacientes tratados por estratégia tipo Foundation. Isso animou você a pedir o Foundation em tumor neuroendócrino, Juliana? Então, eu não sei se eu fico tão animada. É um teste muito caro, né? A gente acaba utilizando em algumas situações, sim, mas acho que a gente tem que ter um olhar crítico nesses resultados, que apesar de ter tido um número considerável dos pacientes, um percentil considerável teve um benefício clínico, quando a gente vai olhar quais medicações foram utilizadas, quase metade deles utilizaram o everolimo ou o sunitinib guiado pelo Foundation, que já é medicações que a gente já usaria baseado em estudos que a gente já tem que mostram eficácia. Então a gente tem que ter esse olhar crítico aí, não pode olhar apenas para o resultado do número de 50% e achar que é só isso. Eu concordo inteiramente com Juliana. Bom, esses são alguns dos trabalhos que nós destacamos para vocês, que resumem as maiores informações, com maior potencial de impacto na clínica, na nossa prática clínica. E lembro aos senhores que, se tiverem interesse em acompanhar também o que aconteceu de destaque em neuroendócrinos do ano passado, nós temos um artigo recém-publicado no Jornal Brasileiro de Oncologia que faz esta revisão. Então, é isso, obrigado pela audiência, um abraço a todos.